Olá, este é o programa Em Tese, voltado a divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da UFPR. O nosso convidado de hoje é o professor Paulo Reis, graduado em Artes Plásticas pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná, mestre em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. A tese de doutorado do professor Paulo Reis, Exposições de Arte, Vanguarda e Política entre os anos de 1965 e 1970, deu origem ao livro Arte e Vanguarda no Brasil, lançado recentemente. Professor, obrigada pela presença aqui no Em Tese. Um prazer para mim. Como é que surgiu a proposta de estudar especificamente este período entre 65 e 70? Eu tomo por base, uma inquirição minha que vem desde da minha dissertação de mestrado, em que estudei um artista chamado Leonilson, que é o de pensar um conceito, digamos assim, um conceito mais gordo de arte e que inclua, no caso do Leonilson, nos anos 80 e 90, a ideia de como que você tem na concreção da obra elementos, entre aspas, extra-estéticos, como a biografia do artista, o seu contexto social e político, que nos anos 80 e 90 se dá de uma maneira muito específica. Ao final da minha dissertação, me surge a inquirição desse momento anterior, dos anos 70, dos anos 60, onde também entram na discussão artística, entram na construção do panorama artístico, certamente as questões conceituais, e nos anos 60, certamente o golpe militar de 64, ele vai entrar de uma maneira muito forte dentro da discussão artística, através de uma série de questões e desdobramentos que eu procuro dar conta da minha tese. Nesse período de 64 e 65, já havia um embate entre os críticos de arte, alguns falando de uma arte mais engajada, outros dizendo que havia um distanciamento do artista. De que maneira isso acontecia e quem eram esses críticos? Isso é muito interessante. Essa discussão pré e imediatamente pós-64 e, de alguma maneira, está sendo refeito num outro contexto, uma discussão que já aconteceu no final dos anos 40, com a abstração no Brasil, que lá, nesse momento, já se colocava de que maneira se construir uma arte nacional pela abstração. E você tinha uma série de críticos, como, por exemplo, artistas críticos, e como Portinari, de Cavalcanti, que condenavam a nova abstração como algo estéril e, de alguma maneira, ineficaz para se construir uma arte nacional ou uma arte que espelhasse a identidade nacional. Posteriormente você tem, daí nessa discussão acaba que a abstração no Brasil mesmo com essas críticas desses artistas interessantíssimos, mas que de alguma maneira, tinham suas limitações na reflexão do momento. A abstração, ela sai vencedora, digamos assim, e é a grande discussão brasileira dos anos 50, o concretismo e posteriormente o neoconcretismo. Aí os anos 60 retomam essa discussão, daí só que de uma maneira inversa à que se deu anteriormente. Como transformar o país e pensar outra vez uma identidade de um país pré e pós-64 pela abstração. E daí volta-se a pensar numa outra figuração que seria pretensamente mais reconhecível pelo público e traria e conteria elementos de uma certa crítica ou comentários críticos à situação, à sociedade. Nesse período, fim dos anos 60, também há a explosão da pop art. Isso. De alguma maneira ela influenciou a arte nacional? Ela influencia posteriormente, isso é interessante falar. Aqui no Brasil, a gente, em momentos muito específicos, a gente tem uma presença muito grande da arte argentina. De alguma maneira, a abstração geométrica, ela acontece antes em Buenos Aires e posteriormente no Brasil. Então é vinda dos concretos argentinos para Rio de Janeiro em especial, Tomás Maldonado em especial, e de alguma maneira ajuda a construir uma discussão também nacional. Depois, posteriormente, e ao mesmo tempo, Mário Pedrosa, Ferreira Goulart. Então, esse é no começo da nossa abstração. E é interessante também que o começo da nossa figuração também se dá muito pela nova figuração argentina, que expõe, que
chamada outra figuração, que estava expondo no Rio de Janeiro, 63, 62, 63, em galerias do Rio. E essa figuração argentina, além da nova figuração francesa, é muito forte aqui no Brasil. E ela constitui um pouco esse solo para se pensar outra vez a figuração. A figuração pop, ela vai chegar posteriormente na Bienal de São Paulo, no Ambiente USA, mais posteriormente, em 66, se eu não estou enganado. Então acaba que a influência direta da arte pop, ela vai se dar depois, esse entendimento. Mas a princípio a nossa figuração, ela é muito mais devedora dessas outras correntes figurativas, a argentina e as mitologias contemporâneas cotidianas francesa. No seu trabalho é colocada à exposição Opinião 65 como um dos marcos. O que ela teve de especial? Então, a Opinião 65 ela é realmente considerada esse marco inicial das artes plásticas, posicionando-se coletivamente contra o estado de coisas do regime militar, do golpe militar. Opinião 65, bom, o nome Opinião vem do mítico show Opinião, com Nara Leão, posteriormente Maria Bethânia, o Zequete, Zé do Vale. E esse show que foi realmente de uma importância capital da classe artística, como uma crítica, um posicionamento contrário ao regime militar. Então, a Opinião 65, ela se dá muito diretamente ligada a esse posicionamento, só que nesse momento dos artistas plásticos, e nesse sentido que ela é muito importante para a gente. Certamente que os artistas plásticos, eles já estão se posicionando anteriormente. Você tem uma série de trabalhos do Pedro Escostegui, por exemplo, um trabalho interessantíssimo do Antônio Dias, que são exatamente de 1964, e eles já trazem no seio da sua obra, da sua poética, essa crítica, essa revolta, esse posicionamento. Sou contra esse estado de coisas. Então, certamente que isso já vinha acontecendo. Mas coletivamente, e a gente sabe que realmente as exposições, como eu discuto, são esse espaço de discussão pública. Se a gente pensa que as exposições nascem no século XVIII, século XVII, mas em especial do século XVIII, como um dos espaços públicos constituídos para discussão artística, para pensar público da arte. Então, nesse sentido, a Opinião realmente é esse marco em 65. A gente volta a falar dos desdobramentos do Opinião 65 daqui a pouquinho, depois do intervalo. Transplantes de ossos são usados em inúmeras situações, desde o tratamento de um pequeno cisto até o caso de substituir um osso acometido por câncer, que será trocado por um osso saudável obtido de um doador. Isso faz uma diferença enorme na qualidade de vida das pessoas. Quebrei a perna, fui lá, foi 3 vezes, né? 3 vezes tive que operar. Daí eu tive que fazer um implante na 3ª vez e daí ficou bom. Se você é parente de um doador, não precisa se preocupar com a aparência física dele. Depois de retirados os ossos, são colocadas próteses no lugar, não modificando em nada a aparência daquela pessoa. No Brasil, são feitos aproximadamente 1.000 transplantes de ossos por ano. A necessidade real é de cerca de 30 mil cirurgias. Nós precisamos de mais doadores. Seja um doador e discuta esse assunto com sua família. Informe-se na Central de Transplantes da Secretaria de Saúde ou diretamente no HC pelo nosso telefone 3262-4569. Doe ossos, porque isso é muito importante para quem quebrou, fraturou alguma coisa. Por favor, doem os ossos. O programa Em Tese está de volta falando de arte de vanguarda no Brasil com o professor Paulo Reis. Professor, então, quais foram os desdobramentos desse marco na arte brasileira que foi a Opinião 65? Bom, o primeiro desdobramento importantíssimo foi a exposição Proposta 65, que aconteceu em São Paulo, alguns meses depois.
e propostas. Assim, se a Opinião 65 ainda se configura como a volta à figuração, se bem que a gente já tem Hélio Tsica e Valdemar Cordeiro, que já não estão exatamente pensando na volta à figuração. Proposta 65 tem uma importância, entre outras, por acabar com essa dicotomia, abstração e figuração. Não, eles estão pensando o realismo na arte, uma ideia ampliada de realismo, tanto o realismo pensado como uma conexão maior com a realidade imediata, quanto com o uso de objetos cotidianos, e a ideia do ready-made do Champiano está muito presente também, e ela tem essa importância de acabar com essa dicotomia. Bom, posteriormente, daí, em 67, você tem a exposição Nova Objetividade Brasileira, que realmente é o momento em que esse projeto de vanguarda experimental e política, ele ganha, digamos assim, um estatuto teórico. Isso é bem importante, assim, é um momento assim, como eu digo, um parênteses aqui, assim, grosso modo, e ainda muitas pessoas trabalham com isso, a ideia é, bom, ou a arte é política, isso é a discussão do começo dos anos 60, ou a arte é política, ou ela é de vanguarda experimental. Isto é, se ela é política, ela tem que ser reconhecível, figurativa, não tão experimental. E se ela é vanguarda, é entendida a vanguarda tautológica, que só se preocupa com seus próprios meandros da linguagem. E a ideia, bom, a minha inquirição, a minha perseguição nesse estudo é o de pensar que nesse momento, e eu acho que na arte, eu acho que quase sempre, a arte, se ela se pretende política, ela só é política se ela é extremamente experimental. As coisas não são, as duas operações não são opostas, mas complementares. E nesse momento é exatamente assim. E Nova Objetividade Brasileira, bom, e você tem um texto lindíssimo, importantíssimo para o Brasil, que é Esquema Geral da Nova Objetividade, onde ele vai dar os passos da operacionalização disto aqui no Brasil, e é um texto inteligentíssimo, até em termos históricos, que ele procura antecedentes desse modelo artístico no Brasil, com Pedro Escostegui, inclusive ele vai levantar Pedro Escostegui, esse artista gaúcho, como o primeiro artista a posicionar-se contra o golpe de 64, numa obra. Ele vai falar da tomada de posição política, social e ética do artista. Então, realmente, é esse momento onde esse programa foi estabelecido. E a ideia do objeto, enfim, também, se você tem ainda, bom, o neoconcretismo já havia, de alguma maneira, desmantelado a ideia do objeto tradicional, mas é a Nova Objetividade Brasileira, muito tempo depois, que coloca esse novo estatuto da arte, que é o do objeto, que não é necessariamente uma categoria física, mas é um modus operandi da obra. Objeto, aquele que pede um espectador participativo, objeto, aquele que recusa a pura e simples contemplação. Objeto pode estar usando elementos da pintura, da escultura, mas ele se pretende também uma linguagem artística de cruzamento entre as outras linguagens. É nesse período que há uma busca pelo espectador exatamente participativo, que ele deixa de ser apenas contemplativo, ele participa da obra, não apenas criando questionamentos a respeito dela, mas também, a exemplo dos parangolés do Hélio Tsica, fisicamente participando da obra. Exatamente, acionando fisicamente a obra. Então, esse acionamento na participação, seja na dança, a participação corporal ou a participação intelectiva também, onde você não tem um acionamento físico, corporal, mas você tem, bom, toda uma entrada de entendimento intelectivo sobre a obra. E é muito interessante, assim, rapidamente falando, essa exposição do Fluxos, que não à toa é uma exposição dos anos 60, é uma movimentação dos anos 60, um dos trabalhos que eu não vou lembrar o nome agora, e ele fala que pede assim, para esse espectador, escreva seu nome aqui, tem algumas ações que ele está pedindo, diz assim, escreva seu endereço aqui, ou senão você será um mero espectador. E eu acho que é exatamente esse clima aqui brasileiro do objeto, não ser um mero espectador. E se a gente está pensando em arte política, a reverberação disso é óbvia. Eu não quero um mero espectador para a arte, e eu certamente não quero um mero espectador da vida, da política. Eu quero alguém que acione também as mudanças na sociedade. Então as coisas estão
muito juntas. Na exposição do Corpo à Terra, isso é levado ao extremo, né? É o grau mais alto dessa discussão nesse período dos anos 60, porque o senhor disse que depois isso se cala um pouco, né? Do Corpo à Terra, essa exposição onde você tem a experimentação artística atingindo o mais alto grau de densidade e, ao mesmo tempo, de confronto com as questões políticas e sociais. Você tem obras que são ícones eu ia dizer ícones da arte brasileira, mas, a bem na verdade, se a gente pensa um contexto mundial dos anos 60 e início 70, são ícones da história da arte geral. E que as trouxas do bairro, onde o bairro monta trouxas de pano com restos de ossos, de açougue, carne, sangue de animais, e espalha num ribeirão, esgoto, que era o escoadouro de esgoto de Belo Horizonte, faz isso numa madrugada, para no dia seguinte, está toda a imprensa lá, anonimamente, né? Diga-se, para outro dia você ter a imprensa, pessoas se questionando em notícias de jornal, e o que era aquilo? Era queima de arquivo, eram assassinatos anônimos, e essa notícia e essa obra reverberando na mídia, o que é interessantíssimo, assim, até ampliando a divulgação da obra ou o circuito da obra até para a mídia, que é interessantíssimo, e a mídia nem sabe que também auxiliou a obra do bairro. Professor, quem quiser conhecer mais, então, tem aí à disposição o livro do professor. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Tese. Eu que agradeço. E o Em Tese fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.